Bom dia, Marcos. Bom dia, Joelma, aos ouvintes do 95 FM. Um grande abraço para todos vocês. É isso aí, Marcos. É realmente a história. 56 anos é o programa de maior permanência no rádio brasileiro, né? E é uma história que, com a mudança agora, que a gente vai ter que passar para migrar para Rural FM, né? 102.7. É uma história que vai ter uma pequena pausa, mas espero que ela continue, né, em uma nova frequência. A exemplo do que aconteceu no início, na Rural não era 830, era 840, né? Quando era 840? Era 840, inclusive prefixos diferentes, ZYB200, não era o 595, era ZYB200, e as coisas vão se alterando, mas o Violeiros do Seridó realmente se manteve com perseverança durante esses 56 anos. Foi seu pai que estreou o programa com Cícero Nascimento, né? Foi. A história de Violeiro não foi com Cícero Nascimento, o primeiro cantador foi José Soares, né? A história de Violeiro do Seridó, o histórico dela é muito interessante, porque nasceu de um rádio, nasceu outra emissora de rádio, né? De uma emissora de rádio nasceu outra. Caicó, em 1962, ainda não tinha emissora de rádio, aqui só a rádio, na época, Prejuí, que era em Currais Novos, e a Espinhara de Patos, eram as rádios daqui mais próximas de Caicó. E em 1962, o poeta Chico Mota foi com Chagas Aureliano, eles moravam em São Bento, os dois cantadores, Chico Mota e Chagas Aureliano, foram a Limoeiro do Norte, no Ceará, substituir o saudoso cantador Antônio Nunes de França no programa de rádio lá em Limoeiro do Norte. E fizeram por alguns dias esse programa de rádio, e aqui era bem ouvido esse programa lá do Ceará, do Limoeiro. E uma família aqui da Barra da Espingarda de Caicó, a família Gato da Barra da Espingarda, ouviu esse programa, e geralmente no programa os cantadores deixam o endereço, né, para correspondência naquela época, só funcionava as cartinhas, correspondências, e essa família escreveu para o poeta Mota querendo uma cantoria na comunidade Barra da Espingarda, isso em 1962. Quando o Chico Mota veio com Chagas Aureliano para fazer a cantoria, passando no centro de Caicó, quando chegou, passando por uma pousada, viu a construção da torre da Rádio Rural, em 62. O que é aquilo ali que estão fazendo ali? Aquilo é uma torre de rádio, da Diocese de Caicó. Ora, ele não pensou duas vezes. Guardou a bagagem na pensão, e veio até esse prédio aqui, atual, onde funciona aqui as nossas emissoras. Na época era o seminário, né? Mas o Colégio Diocesano Seridoense, o GDS, Ginásio Diocesano na época. E o velho Mota deu de cara com o padre Tan Pereira, que foi o primeiro diretor, e o nosso Monsenhor Osônio Técio, que foi o nosso diretor emérito, que a gente chama assim, né? Como vice-diretor na época, Monsenhor Osônio Técio, padre Técio. E já deixou justo o programa de rádio, ou seja, a visão que ele teve de criar um programa, fundar um programa para a divulgação da cantoria e também para o seu sustento, né? Sustentar os filhos. Naquela época eram 6 filhos, eu não havia nascido ainda, né? Eu nasci somente em 64, e a visão que ele teve de fundar um programa foi muito importante, e ajustou com o padre Técio aqui, e quando foi exatamente em abril de 62, começaram as experiências, né? As primeiras colocações, fase experimental, e ele recebeu o comunicado para vir no dia 1º de maio, já abrir com um programa. Então, às 9 horas da manhã do dia 1º de maio de 1963, o velho Mota, ao lado de Zé Soares, fundaram o programa Violeiros Seridó. O programa Violeiros, ele nasceu numa época difícil, né? De muita perseguição, de muitas censuras, enfim. O seu pai, por exemplo, ele contava para você algumas histórias vividas por eles no início difícil do programa? Sim, eu acompanhei, se bem que no início eu vi depois, né? Depois é que ele relatou que haveria, assim, muita censura, porque quando começou o programa, na verdade, não tinha sido instituído ainda o regime militar, né? Quando começou em 63, só um ano depois, né? Um ano depois foi que exatamente começou o regime militar no Brasil, né? Em março de 1964. Mas em 63 foi anos realmente de muita turbulência, né? O Brasil passava por uma fase em que
a exemplo desde Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, né, e do Jânio Quadros, que renunciou na época, o João Goulart, o próprio João Goulart, que foi impedido de assumir. Enfim, foi anos realmente turbulentos no Brasil, e quando, a partir de 64, é que realmente começou aquele problema da censura, né, existiam aqueles que ficavam acompanhando, ouvindo a programação para ver se saía alguma coisa. Mas o violeiro não teve muito problema, não. Segundo o Velho Mota, Nascimento vivenciou essa época, eu acho que não teve muito problemas com a censura, até mesmo porque os violeiros, ele tinha o cuidado, né, de não se expandir muito, né, em temas polêmicos, e cantava muito naquela época para o pessoal do meio rural. Então não houve muito nos violeiros, não, mas sempre tinha também a questão, a recomendação do Monsenhor Teste, como diretor da emissora, de ficar sempre orientando para que não fosse, não usasse muito pesado. Você nasceu com certeza nessa escola da cultura, né? Você viu seu pai, por exemplo, você teve no seu pai um grande professor. Foi fácil entrar? Você foi chamado, você foi convocado, ou você quis realmente entrar nesse mundo do repente, da cultura? Como é que foi o seu ingresso no Violeiro Juscelino? Foi por acaso, né? Foi por acaso mesmo. Eu, antes de começar no rádio, eu trabalhava em rádio, mas radiologia. Eu fui técnico de radiologia no Hospital do Seridó, em Caicó, e também no Instituto de Radiologia, que hoje é o Instituto do Tiago Dias, na época no pronto-socorro. Então eu passei quase 7 anos trabalhando na radiologia, e quando eu fiquei desempregado, em 1990, né, quando veio, inclusive eu fui desempregado por questões políticas, porque queriam me forçar a votar num candidato, e eu digo, não, eu tenho a minha liberdade. Então eu deixei a radiologia por pressões políticas, né, e quando foi em 1993, Dinarte, meu irmão, de saudosa memória, era o apresentador do programa, e foi eleito vereador em 92, em Caicó, e as atividades dele, como criar os conselhos comunitários em vários bairros de Caicó e cidades circunvizinhas, então o tempo dele ficou muito restrito. Então houve o convite do Velho Mota, e eu também na época, coincidentemente, eu trabalhava como vocalista de banda musical, a banda Degradê na época. Eu fui vocalista 3 anos da banda Degradê e fazia aquela comunicação, mas experiência de rádio, eu não tinha tido experiência de rádio, né? E quando ele me chamou, eu desempregado, eu cuidava do meu filho recém-nascido, Eduardo, na época, né, nascido em 1990, e eu era quem cuidava, né, de Eduardo, meu filho, e fazia tudo, então era de casa mesmo, e desempregado. E foi quando o Velho me chamou para fazer o programa. Eu passei 1 ano fazendo Violeiro Seridó, o ano 93, em março de 93 até março de 94, quando a rádio me chamou para tirar o folguista, tirar as férias dos funcionários da AM, tanto da AM como da FM, e em 95 eu fui contratado definitivamente. Aí foi que eu enquadrei melhor os meus programas, assumi na época nas Cabará do Sertão, quando o Luso viajou, fundei o Momento 2, né, à noite fundei o Nelson Sempre Nelson, e aí que até hoje a gente está aí mobilizando com a cultura. Cícero Nascimento, nosso amigo, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O programa Violeiro Juscelino completando 56 anos de existência, né? Qual a sua expectativa para mais uma festa? Cícero, bom dia. Bom dia os amigos ouvintes. A nossa expectativa é a melhor de todas. A gente está esperando esse ano fazer uma festa maravilhosa. O povo está incentivando mais do que os cantadores para que aconteça. E todo mundo colaborando, graças a Deus, a nossa região toda, gente de longe, de todo canto está vindo para esse festival do dia 26, e nós aguardando aqui os melhores cantadores também, já confirmados. Então a gente espera ser uma das melhores de todos os tempos esse ano na Ilha de Santana, se Deus quiser. Ô Cícero, passa na sua cabeça um filme, por exemplo, 56 anos atrás, não é? Ou você já se acostumou tanto com esse seu dia a dia que você não consegue, por exemplo, mais reviver, de vez em quando você está na sua casa e você se lembra das dificuldades que vocês passaram no programa? Marcos, hoje é tudo diferente. Você sabe que é uma diferença de 56 anos, faz muita diferença. E a cantoria, eu tenho ela em mãos há 6 décadas.
E de cada uma década dessa, eu venho notando mudanças. De 10 em 10 anos, aparecem uns cantadores diferentes, aparecem uns cantadores cantando as modalidades que não haviam naquele tempo, que a nossa cantoria começou em 63, totalmente, como o Djalma acabou de falar, para o povo ruralista. O nosso programa na Rádio Rural era um programa que começou lá, tinha como um palco, a Rádio Rural. É um auditório. Um auditório, aliás, que o povo ia assistir. No sábado era lotado. O povo que vinha de toda a região do sítio, vinha gente que chegava, era tão ouvido e gostava tanto do programa que chegava correndo para dar tempo de botar um aviso. Fulano avisa para Ciclano que chegou, está aqui na Rádio Rural. Só isso. E então o programa de motes, tinha muito mote e canções era pouca naquele tempo, era mais o mote. Tinha dia da gente cantar 15 motes no programa. Qual é a diferença do mote para a canção? É uma diferença muito grande, porque o mote é uma história cantada na hora, contada. Improvisado? Improvisado, sim. A canção é diferente, que é decorada, é um trabalho diferente. E naquele tempo tinha poucas canções, foram aparecendo mais as canções do Eliseu Ventania, que até hoje é tido como o maior cancioneiro de todos os tempos, merecidamente. Inclusive em Mossoró tem uma estátua de Eliseu Ventania, a praça de Eliseu Ventania, tudo isso pelo trabalho que ele fez naquele tempo. Aí da para cá surge muita coisa, muita gente cantando, fazendo canções diferentes, vem muita coisa quando surge agora, ultimamente, os nonatos, um trabalho totalmente diferente da cantoria, mas muito bom. Então, nós tivemos essas mudanças. Eu comecei a cantar em Campina Grande. Quando eu entrei aqui, trazia o segmento da cantoria de Campina Grande. O ritmo de Zé Gonçalves, Cícero Bernardes, Antônio Barbosa e outros tantos cantadores que cantavam muito bem e tinham um ritmo totalmente diferente dos cantadores do sertão. Então o povo correu em cima, Cícero Nascimento agora com Chico Mota, e foi dando certo, e a gente recebendo muitos convites. Todo final de semana a gente tinha convite, sábado e domingo, que a gente só cantava mais o sábado e o domingo. Uma besteira nossa que a gente podia ter enquadrado, como Pedro Bandeira fez no Juazeiro do Norte. Pedro Bandeira foi muito vivo, foi quem mais deu vez à cantoria no trabalho dele, trabalhando para ele, mas incentivando a cantoria. Ele começou a cantar da quarta-feira até o domingo. Depois ele começou botando cantoria a semana toda. Uma noite numa casa, outra noite. Eu estive lá no Juazeiro naquela época e Pedro cantava toda noite. A renda podia ser do tamanho que fosse. Ele queria saber se cantava e se jantava naquela casa, para não ter despesa. Pedro não fazia despesa, não. Terminou rico, mas doente, não vale nada. Então, foi desse jeito a cantoria, com muita mudança, muita dificuldade. Nós passamos por dificuldades imensas. Censura do povo da rádio mesmo, os que trabalhavam com a gente, atrás de tirar o programa, botar abaixo. Então, até hoje, continua no ar. Nós devemos tudo isso a essa figura ilustre, Padre Alzondo Tércio, que segurou o programa, entendeu a dificuldade que tinha para se pagar um programa naquela época, e entendeu também que precisava de um programa de violeiros da cultura popular, e era como o primeiro programa que entrou no ar na rádio foi Violeiro Seridó, de todos os programas da rádio. O primeiro, Chico Mota com Zé Soares, foi o primeiro programa que entrou. Aí lá por meio do ano de 63, eu entrei, né? Até hoje, graças a Deus, estou aqui trabalhando, assumindo. Passamos época que o programa quase que sai do ar, Chico Mota desinteressou, quis tirar, polêmica de dentro da rádio mesmo com algum funcionário que já está lá no outro plano de Deus, já morreu. O programa, Violeiro de Seridó, ele está acostumado realmente a mudanças, né? E uma das próximas mudanças será realmente a transição do AM para o FM. Vocês vão aí migrar, por exemplo, de um público que está acostumado a ouvir há 56 anos a Rural AM 830, vai agora passar a ouvir a 102 FM aqui em Caicó, né? Isso lhe preocupa ou não?
Você Era está uma preparado para das essa mudança? mudanças que eu não gostaria que acontecesse, por causa do costume que a gente tem com o programa Violeta Seridó há 56 anos na AM. Um programa que foi ouvido na AM no Ceará, lá em Fortaleza, gente telefonada de lá, gente telefonada de Maceió, que estava ouvindo Violeta Seridó naquela época, da Bahia, de todos esses cantos, e vinha programa do Pernambuco. Pernambuco nem se fala, era todas as cidades. Eu tive de fazer teste viajando no Pernambuco, que eu viajei muito no Pernambuco, cantei muito na região de Itabira, aquela região lá do Pajeú. Eu teve um dia que eu cantei numa cidadezinha que é Guaraci. Eu estava com Raimundo Terra Borges. do Marcel Melo. Terra do Marcel Melo, muito bem. Eu estava com o Raimundo Borges, e aí Raimundo tinha por lá uns namoros e tal, foi dormir muito tarde, acordou tarde. Estava dormindo e eu me levantei. Repentista namora muito também. Né? Dizem que eu nunca vi, não. Então, ele ficou dormindo e eu saí, levantei nessa época, o programa era 8 horas da manhã. Parece até uma mentira, mas não tinha uma rua, uma casa que tivesse um rádio de pilha que não tivesse ligado ouvindo Violeta Seridó. Era testemunha que eu cantava naquela época. Tive de fazer cantoria com Raimundo Borges, lá pertinho de Conceição do Piancó, que já anexo com o Pernambuco e Ceará, numa fazenda, num sítio que era da cidade lá, parece que era 3 ou 4 léguas, e lá o povo viu o programa todos os dias. Aí mandou o convite, a gente foi e tratamos outra cantoria, quando a pessoa disse: olha, seu Cícero, não precisa mandar carta nem nada não, basta avisar no programa a hora que vai chegar aqui, que aqui a região por si é toda sintonizada no horário Violeta Seridó. Eu fiquei avisando, quando foi faltando assim uns 4 ou 5 dias, eu recebi um telegrama, que naquele tempo não tinha comunicação de telefone, era mais um telegrama. Chegou o telegrama e eu peguei o telegrama e tinha no telegrama só escrito assim: não vem na cantoria, pronto, dia tal. Mas eu botei o dedo em cima do não, vem a cantoria. Vem a cantoria. Eu fiquei todo empolgado e meti o aviso para Raimundo. Raimundo escutava todo dia lá no Pernambuco, e a gente se encontrar em Patos. Quando foi, isso foi numa véspera, parece que de São Pedro, por aí assim. Quando nós chegamos em Patos, cheguei mais Raimundo, tudo certo, Raimundo? Eu digo, recebi o telegrama já, tudo certo, Raimundo. Ele disse, beleza, tá bom. E ficamos aguardando um ônibus que vinha de João Pessoa, que só tinha esse na época, que passava de 11 horas da noite para Conceição do Piancó. Aí a gente pegou esse ônibus em pé, que não tinha vaga nem nada, e chegamos lá de 6h30 da manhã, tudo cansado, moto em pé, aquela viagem todinha, estrada de barro que não havia asfalto. Então, quando chegamos, com um pouquinho chegou o rapaz da cantoria. Aí a gente contou tudo contente, ele meio assim, meio triste. Ele disse, o senhor não recebeu o telegrama, não? Eu disse, recebi. Tá aqui. Ele disse, eu mandei o telegrama que não viesse, que não pode, meu avô morreu essa semana. Aí teve a cantoria? Aí Raimundo virou fera, que Raimundo era ignorante demais, ainda é. Aí ficou a zoada medonha, você estava cego disso e daquilo. Me dê esse telegrama aqui. Quando olhou, não vem a cantoria. Aí foi uma briga medonha. Mas aí teve a cantoria ou não teve? Não, teve não, não pôde não, era longe, era 4 léguas, o rapaz ouvindo todo dia veio falar com a gente, que ele ouviu avisando até o último dia que ia. Bacana. Bem, mas aí de qualquer maneira tinha um cidadão lá, dono de um cinema que estava até fechado, aí conseguiu ajeitar, a gente cantou, salvou a viagem. Aí Raimundo melhorou. São essas histórias. São essas histórias da cantora, mas tem muita coisa. E a gente tem que dedicar aqui um programa inteiro para você contar essas suas histórias. E né? Não dá. Não dá ainda. Não dá, não. Djalma, e só para a gente finalizar, só reforçar aqui no dia, né, próxima sexta-feira, dia 26 de abril, né, sexta agora, às 20 horas, lá no Espaço de Artesanato da Ilha de Santana, teremos o 22º Encontro de Poetas Repentistas, celebrando 56 anos do programa Violeiros do Seridó, na Rural AM, aqui de Caicó. Essa migração dá um aperto no seu coração, lhe preocupa? Ou, como eu conversei com o próprio Cícero já disse, o programa Violeiros do Seridó está tão acostumado a enfrentar mudanças e novidades, João?
Realmente são perdas, né? Eu até conversei com o Joelma sobre isso, logo no início. Eu também não sou favorável, não. Mas se tem que ir, vamos juntos, né? Estamos no barco. Porque realmente é Só muito para deixar bem triste. claro que não é uma decisão Não é decisão da emissora, é a decisão de uma lei, que essa lei eu questiono, né? Porque poderia ser evitada, tá entendendo? Isso é uma questão que gira muito capital estrangeiro, né? A máquinas tecnológica está por trás disso, todo mundo sabe. São dois sistemas internacionais, um americano e um japonês, brigando pela informatização, né, os sistemas digitais, o japonês e o americano. Então começaram a impor realmente aos países, e isso não vem de graça, não. Tem toda uma política por trás disso, tá entendendo? Mas isso já é fato consumado. O certo é que vamos migrar, vai ficar muita saudade e as perdas serão enormes. Mas a gente tem que recomeçar gradativamente, lentamente, para começar a formar um novo público em outra frequência. Por isso que a gente já está avisando. Voltando para o festival, então eu só quero dizer para o ouvinte que nós estaremos recebendo Sebastião Dias, que é aqui do sítio Timbaúba de Ouro Branco, atual prefeito de Itabira, já 2 vezes. Um dos maiores cantadores do Brasil, vem para cantar suas canções, cantar de improviso também, Sebastião Dias, com Bill Dionísio, também os irmãos Pereira de Patos, Paraíba, Paulo e Genaldo Pereira, Erasmo Ferreira, que vem lá também da Paraíba, cantando com Geraldo Brito, participações especiais de Carlos Alberto, Francisco Damião, de São José de Seridó, e os poetas declamadores de Carlos Medeiros e José Fernandes. Nós queremos agradecer, inclusive será transmitido, né, pela nossa emissora, ver com Joelma, porque a rádio também está transmitindo a festa de São José. Eu creio que vai dar certo, né? Porque às 8 horas, 8h30, a gente começa lá o nosso evento na Ilha de Santana. Agradecer ao município de Caicó por ter nos cedido o espaço, a Ilha de Santana, nossa amiga Mônica Azevedo. Agradecer à Associação União do Sobrado, que tem sido uma grande parceira, a Rádio Rural de Caicó também, pela transmissão, pelo apoio. Agradecer à Oficina de Cordel, os amigos da Oficina de Cordel, todos, e a todos aqueles que estão colaborando. Vai ter sistema de bar com comidas regionais funcionando. Os bombeiros civis estarão presentes para prevenção, com ambulância, com enfermeiro, né, e toda a equipe dos bombeiros civis aqui de Caicó. Enfim, agradecemos a todas as pessoas, são muitos os amigos que chegaram nessa reta final e são eles que estão patrocinando, que estão fazendo a festa, já que a gente não tem recurso público inserido, injetado no nosso evento. Então, somente a ajuda dos ouvintes do programa. Ok, então, boa sorte aí no evento. Tenho certeza que, como disse uma vez Chico César, que o grande cantor, né, Chico César, que a Rádio Rural AM era a internet dele, né? Quando não tinha internet, ele disse que a internet dele era a Rádio Rural, né? Então, com certeza, eu acho que muitos repentistas, muitos poetas também se formaram ouvindo o violeiro Juscelino. Chico César, o exemplo, para você ter uma ideia, a musicalidade de Chico César é toda popular, praticamente em cima do regionalismo do cantador violeiro. Marcos, só lembrando que os violeiros do AM vai para o FM, né? Então, lembrando que os violeiros continuam, né? E quem sabe é o programa que vai abrir a Rural FM 102.7, né? Olha aí. Ó. Foi na AM, né? Exatamente. Se abrir o AM, poderá, vamos deixar no suspense, né, Djalma? Poderá abrir a FM, Rural FM 102.7 brevemente. Só mais dando aqui uma confirmada na falta que eu já estou sentindo da Rádio AM, é que todos os dias eu escutava o programa de Patos, o programa dos violeiros, dos irmãos Pereira. Não ouvi mais. Porque migrou para FM migrou também. FM. Eu ainda escuto a FM em Olinda, no Pernambuco, uma beleza. Toda tarde eu gosto de ouvir a FM de Olinda. A FM na AM, em Olinda, que ainda é. A rádio de Cajazeira, Alto Piranhas, a difusora, ainda são AM. Temos outras rádios em Fortaleza, que eu escuto aqui, também AM. Isso tudo vai mudar, a gente não vai mais ouvir. De jeito nenhum. Eu pelo menos não escuto, porque eu não sei trabalhar com isso aqui não. O nosso tempo estourou, mas eu estou com o telefone aqui com o nosso amigo Aderbal, advogado, poeta lá de Parelhas, que mora hoje lá em Veracruz. Ele disse, olha, diga a Djalma aí que Djalma tem razão, mas só que a tecnologia hoje, né, Aderbal, faz com que a gente escute hoje o rádio em qualquer parte do mundo, né, Aderbal? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, poeta. Bom dia, Djalma. Quero parabenizar primeiro por essa revolução que está acontecendo no Seridó, dos encantos poetas. Eu, se puder, vou participar disso aí. Mas veja bem, eu escuto a rádio de Caicó que todo mundo amor pela internet. Eu escuto de Cruzeiro e escuto qualquer rádio. É claro que
você falou do japonês, do americano, mas se eu colocar a rádio, qualquer rádio, qualquer mídia que você tiver na internet, é negócio do mundo todo. Eu escuto todo dia, eu estou atualizado isso de Seridó. Eu escuto o Menino de Carnaúba, escuto Paredes, escuto Caicó, escuto Ivanildo, e dá os parabéns mais uma vez por essa coisa, essa revolução do. Você vê poetas mirins, como a gente viu lá na Copa, fizemos um evento lá o dia desse, e tinha crianças recitando, né, declamando versos seus próprios, inclusive. Então, parabéns. E vamos revolucionar o Seridó para a cultura popular. Obrigado. Forte abraço para você, poeta Derbal, pessoa que quer muito bem, né? E tá aí, Djalma. Tenho. Tecnologia É diferente, é porque a gente, quando se acostuma, né? Mas isso é diferente porque o raio de alcance é outro, né? A AM ia muito mais longe, como o Nascimento acabou de dizer. A AM, ela abrangia praticamente os estados do Nordeste, quase todos, né? A frequência livre, 830. E FM, você sabe, é uma em cima da outra, né? Saiu da cidade, praticamente já fica difícil. Eu sei que com o celular, com os links, com os sites das emissoras, né? É fácil ouvir, mas é diferente daquela emoção. Então, Marcos, muito obrigado, viu? Por esse espaço, Joelma. E depois de amanhã, Ilha de Santana, às 8 da noite, estaremos lá para o 22º Encontro de Poetas Repentistas, 56 anos de Violeta de Seridó.